Esse vídeo é 3 dicas muito bacanas para quem gosta de escrever música. Tamo junto! Fala galera, bem-vindo ao meu canal. Se é sua primeira vez aqui, já deixe logo o seu joinha, se inscreva no canal e depois, se gostou do vídeo, compartilhe. Compartilhar quer dizer que você gostou. Então, hoje eu vou fazer um vídeo super maneiro para todo mundo que gosta de escrever música ou quer começar a escrever música. E eu separei 3 dicas bem bacanas aqui, que é para a galera que gosta de escrever, que já escreve, que gostaria de começar a escrever. Então, a primeira dica é escolher um tema. Então, escolher um tema do que você quer falar, sobre o que você quer falar. Capoeira, sobre amor, sobre os mestres, sobre a história, sobre a sua academia, sobre o seu mestre, sobre o seu amigo. Na verdade, eu particularmente vejo a música de capoeira como outras músicas qualquer, onde você pode se expressar da maneira que você goste. Por isso que tem muitas músicas de capoeira que falam sobre amor, que fala sobre a sociedade, que fala sobre preconceito, que fala sobre resistência, que fala sobre a escravidão, sobre a história da capoeira, sobre a capoeira em si, sobre os estilos de capoeira. Na verdade, você pode escolher o que você quiser. Então, a primeira coisa a fazer é ter uma visão certa sobre o que você quer fazer. Então, a primeira dica seria escolher um tema, né? Escolher um tema. Segunda, estudar e entender sobre o assunto, sobre o tema que você escolheu. Então, você escolhe o tema, quero falar sobre amor, sobre capoeira, sobre os mestres. Aí você vai pesquisar. Você vai ler um livro, hoje em dia tudo é muito mais fácil. Você vai no Google, no YouTube, você aperta lá capoeira, aperta histórias da capoeira, pega um livro sobre o tema, um livro de poesia. Aí você vai estudar sobre o tema que você escolheu. Eu, por exemplo, fiz uma vez uma música sobre Angola, sobre a Angola, o país na África. E eu queria fazer, só que eu nunca tinha ido em Angola. Então eu estudei sobre o tema. Aí vi bastante vídeo, eu vi alguns textos, algumas histórias. Pesquisei, até chegar num entendimento que eu gostaria, que já estava para mim bacana, para eu poder escrever sobre aquele assunto, entendeu? Então eu não é simplesmente rimar aleatoriamente, então, mas sim fazer uma coisa que tenha sentido. Lembra quando você conta uma história? Uma dica escondida entre essas 3 que eu vou fazer. Quando você quer falar sobre uma história, tem que ter um começo, um meio e um fim. E isso é muito importante quando a gente escreve uma história, uma música, um texto, para fazer sentido naquilo que você está querendo expor. E claro, a sua veia artística, você como artista, vai contar essa história de maneira diferente, entendeu? É como, por exemplo, ver uma paisagem e pedir para você fazer um desenho, uma pintura sobre aquela paisagem. Se tiver 10 artistas na sala, cada um vai fazer a mesma paisagem com visões diferentes, porque cada um enxerga e se expressa de maneira diferente, correto? Então, primeiro, escolher um tema. Segundo, estudar sobre o tema e se inteirar sobre o assunto, saber do que você está falando, beleza? Terceira, mas muito bacana, praticar rimas e ficar em uma linha de pensamento. Isso é muito importante. Praticar a rima, né? Literalmente, rima mesmo, acabando com um final parecido, uma rima de concordância de palavras, e ficar na linha de pensamento. Então não é só porque rima que você está naquela linha de pensamento falando sobre a história. Lembra que eu falei? Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Então não é só porque você rima freio do caminhão com freio Damião que você está falando da mesma coisa. Parecido, mas não é a mesma coisa. Freio do caminhão e o freio Damião. Sacou? Então é parecido, mas não é a mesma coisa.
Então, é tentar ficar naquela linhagem do pensamento, do que você esteja falando sobre, ou se é sobre capoeira, ou se é sobre amor, ou se é sobre os mestres. Aí você pega essas ideias, eu tenho duas maneiras como eu faço. Essas são as 3 dicas. Então, primeiro, escolher um tema, estudar e entender sobre o tema que você escolheu, praticar rimas, certo? Dentro da história e do tema que você escolheu e ficar numa linha de pensamento. Não começar a rimar bicicleta com coração, a não ser que eles estejam na linha de pensamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, só para você ter uma ideia aqui, por exemplo, ontem eu estava fazendo umas escritas aqui, e é uma coisa de prática também, você tem que praticar sempre, né? Então eu estava fazendo eu fiz assim, doeu no peito amargo a dor e a escravidão, era frio a lembrança, no navio eram as crianças, muito choro e solidão. Então você está vendo? Tem rima, entra dentro da linhagem de pensamento que eu tô querendo contar a história. Não é música, eu não fiz nada ainda, mas é uma linhagem de pensamento, entendeu? Doeu no peito a amarga dor e escuridão. Não, doeu no peito a amarga dor, doeu no peito a amarga dor e a escravidão. Era frio a lembrança, no navio era criança, muito choro e solidão. Tá vendo? Então eu vou contando já uma história e vou tentando já fazer uma rima. Aí depois tentar transformar tudo isso numa forma poética. Então tem gente que escreve de várias maneiras. Tem gente que faz um texto, faz um poema e depois transforma aquilo ali em música. Tem gente que vem com melodia, depois joga esse texto e essas escritas dentro de uma melodia. Aí você tem que achar a maneira que você faz. Entendeu? Mas as 3 dicas então foram: primeiro, escolhe um tema sobre o que você quer fazer. Que seja, o que tiver no seu coração, na sua mente. Depois estudar sobre esse tema, entender sobre o assunto. É muito importante. Vai dar uma estudada, aprende sobre o que você quer falar, para você ter propriedade, falar com certeza. Praticar umas rimas, poética de repente, e ficar em uma linha de pensamento. Muito importante. Então essas 3 dicas são muito legais para você começar a escrever. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário lá embaixo, deixa uma rima lá embaixo. Se você gostou, escreve um verso, deixa o verso lá embaixo, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com quem gosta de escrever e tamo junto na caminhada. Muito obrigado, um beijo, um abraço, só alegria e tamo junto!